nesse ambiente de ódio ao Bolsonaro. Laurar que faz bem, né? E a Mas, bandeira enfim, representa. Ó, estamos ao vivo, muito bem, ponto a ponto, na sua segunda temporada, e hoje a nossa 40ª edição. Diz que a vida começa aos 40, então, né? Que seja a primeira de muitas que a gente possa passar. Nos perguntaram na semana por que o nosso programa Ponto a Ponto saiu da segunda-feira e foi para a quinta-feira. É para aproveitar os fatos que ocorrem nessa semana e já debatê-los com a nossa bancada, ou seja, que nem pão fresquinho lá na padaria. E nessa noite eu recebo Darli Golembieski, administrador de empresas, técnico contábil, economista e advogado. Graduado pela Universidade de Caxias do Sul, com pós-graduação em Direito Tributário, também pela UX. Inácio José de Araújo Mafuz, engenheiro agrônomo formado pela Universidade Federal de Pelotas em 1975. Isabel Binosso Balzan, professora de língua portuguesa e literatura, graduada pela Universidade de Caxias do Sul, pós-graduada em gestão ambiental e desenvolvimento urbano, professora aposentada. E nessa noite nós vamos falar sobre os fatos que discorreram nessa semana, dando uma temática bem brasileira. Brasil no primeiro bloco, no segundo e também no terceiro. Nos noticiários, em especial, como eu acompanho vários deles para compor a pauta de notícias que nós utilizamos no Conecta News, nós temos aí nos deparado todas as semanas, principalmente Globo e BBC, que enunciam um verdadeiro colapso do sistema democrático. O ápice foi nessa semana quando a Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo, uma das mais tradicionais do Brasil, lançou uma carta digital em defesa da democracia e do sistema eleitoral. Eu confesso para vocês que fiquei um tanto quanto confuso. Afinal, juntamente com os editoriais das emissoras que eu mencionei aqui, enunciam uma iminente crise institucional com rompimento das premissas democráticas e supressão da Constituição. E esse apresentador ficou um tanto quanto, dividido. Afinal, existe um risco de rompimento institucional nas eleições de 2022? A gente está aos pares de ver algo parecido como tivemos em outros momentos, em que se faz um ponto de ruptura da República? Será que esse risco é real e ele de fato existe? E até perguntei para a bancada, é fato ou é fake? Dom Inácio Mafuz, que já viu muitos regimes indo e vindo, como é que enxerga esse fenômeno? Muito boa noite, Inácio. Boa noite, Tiago. Boa noite, professor Isabel. Boa noite, Darli. Boa noite, telespectadores da nossa Conecta. Regimes indo e vindo, efeito sanfona. Então, conhecemos esses também. Também, né? Também. Então, ruptura democrática. Continuando na figura da gaita de sanfona, existe. Já passaram o facão no fole da gaita. Ela continua tocando porque o gaiteiro é bom ainda. Está segurando a gaita firme. E quem provocou isso? Um dos três poderes da República. Quem deveria zelar, guardar pela democracia, foi justamente o que provocou essa, não digo ruptura, mas a intenção é chegar lá e provocar mesmo amanhã ou depois uma ruptura democrática para ter algum motivo a mais de reclamar. O STF, hoje, 9 dos 11 membros dessa casa, que seria a Suprema Corte da Justiça Brasileira, eles transformaram, junto com alguns que saíram anos passado, retrasado, essa Suprema Corte, eu não vou falar para não ser escatológico, numa latrina, mas quase num bordel. A meu ponto de vista, pode ser um pouquinho rude, um pouquinho até grosseiro, o nosso STF hoje ele é um verdadeiro sindicato do crime. Quer dizer, solta ladrões, traficantes, criminosos de todos os matizes e prendem, constrangem, criam problemas
para quem tenta emitir uma opinião, quem se manifesta até protegido pela própria Constituição, que é o caso de deputados, jornalistas são constrangidos, inclusive, a se exilar fora, se exilar nos Estados Unidos e outros países, em função da perseguição que lhes é movida por esses ditos, eu classifico, dizer, uns mequetrefes togados, sinistros, mequetrefes togados. Então vamos... Eu não acredito em ruptura, porque graças a Deus, nós temos ainda o maior escudo da democracia, que se chama Forças Armadas. E as informações que nós temos estão de prontidão, estão atentas para, se houver realmente o arrombamento do alambrado, eles vão segurar a barra, com certeza. A sua fala, Inácio, me lembrou uma música o artista eu conto depois, mas ele dizia, né, que para fazer disco de sucesso tem que falar de protesto e todo mundo tem que reclamar. Eu vou tirar meu pé da estrada e vou entrar também nessa jogada. Raul Seixas falava numa época em que sim, os regimes não eram democráticos e ele já dizia que todo mundo gostava de reclamar, né? Os seus pares cantores de época. A crítica é também para tantos aqueles que hoje fazem coro de protesto. Professor Isabel Balzan, que também acompanhou vários momentos da história do Brasil, como é que enxerga? Estamos aí beirando um risco democrático, como é enunciado pela Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo? Boa noite, Tiago. Boa noite, bancada. Boa noite, os telespectadores todos. Muito bom estar aqui mais uma vez para a gente conversar e refletir um pouco acerca dos acontecimentos que rondam o nosso país. Eu acho que é fake. Vamos ser bem prático, a pergunta é essa, eu estou respondendo. Por que eu acho que é fake? Primeiro, porque também acho que nós temos ainda os guardiões realmente desse país, né? Que são as Forças Armadas. Porque, em se tratando de outros né, poderes, a gente também fica se questionando. Quando é que uma democracia é realmente, né, abalada? Em primeiro lugar, é a economia, né? Você sabe que um povo insatisfeito começa a gerar. É como eu entendo e pelas leituras que fiz, tá? A corrupção, que já foi muito maior, não temos hoje, tá? Pelo menos nada provado até hoje, né? Então nós temos uma coisa assim que não existe. E tem que ter esse descontentamento com um dos três poderes, pelo menos. E o descontentamento que se vê mesmo, realmente, né? O seu Inácio já falou aqui hoje. Então, descontentamento, por quê? Porque é a falta do cumprimento daquilo que deveria ser o objetivo maior, né, do Supremo, que seria proteger a nossa Constituição. Então, quem está mexendo na nossa democracia? Quem está perigando a nossa democracia? O povo? A rua? Não somos nós. Então, e existe toda uma máquina, né? Uma máquina de mídia desejosa, né? Para que as coisas aconteçam. Na minha opinião, desejosa pelo caos. É isso mesmo, é isso mesmo. Então, nós somos inteligentes o suficiente para não nos deixar levar por isso. Nós não vamos chegar. Nós não queremos nada que não seja democrático. Nós queremos falar e ser livres na nossa liberdade de expressão, coisa que está acontecendo hoje, não podemos mais falar nada, principalmente se a gente tem alguma força, né, de formação de grupos ou coisa assim. Então, não acredito, acho que isso é fanfarra, sabe? É uma forma realmente de causar medo à população. Não tenhamos medo, nós estamos no caminho certo. Muito bem, professor Isabel. Darli Golembiewski, algum risco de ruptura democrática na sua visão? Boa noite, Thiago. Boa noite, Mafuz, professor Isabel. Boa noite a quem nos assiste, né? Assim, ó, está uma bagunça, né? O momento está acontecendo, tá? A esquerda, ela está tentando manipular toda a sociedade em prol para desestabilizar o governo.
tudo que vem da USP, tá? Que é o berço do Fórum de São Paulo, tá? Aliado ao Estadão, o Globo e outras, a Rede Globo, a BBC, a CNN, né? Então, assim, ó, está se promovendo o caos, tá? Isso é próprio da cartilha dos esquerdistas, tá? Que na qual tem que dividir a sociedade, tem que jogar ódio entre as classes, o branco contra o preto, o rico contra o pobre, o magro contra o gordo. Aí tu pega os intelectuais, os formadores de opiniões, né, nossos artistas, e aí tu faz um caldeirão de bagunça. Então, assim, ó, e o pior de tudo, tá? Junto com o nosso STF. Ministro do STF não dá entrevista, nem aparece na sociedade. Tu não vê em outros lugares do mundo, a Suprema Corte Americana, eles são neutros, imparciais, porque eles têm que julgar os casos a favor e contra, eles não podem tomar lado. E o que a gente está vendo hoje pode extinguir, eu sou advogado, tu também pode extinguir a justiça em primeiro e segundo grau, porque está tudo sendo decidido no STF, aquilo virou a casa da mãe Joana. Qualquer particularidade, quem está mandando no Brasil hoje... Nós estamos vivendo uma ditadura jurídica e é o STF. Qualquer coisa o STF está mandando, está impondo, está exigindo, está dando prazo, está se intrometendo. E isso é um risco para a democracia, tá? Com certeza, porque está bagunçando tudo. Primeiro tu gera bagunça, depois tu gera ódio, depois tu gera briga, faz uma revolução, que é o que ocorreu nos outros países, na Rússia, em Cuba, Venezuela. Todos os países trocou o poder quando houve uma revolução, após uma grande crise, certo? Então você não consegue provocar uma crise sem ter essa bagunça, sem ter essa discórdia, sem ter essa... E é isso que está acontecendo, tá? A mídia dominando no país, junto com os intelectuais, mas o STF e tal, querem promover esse caos. Só que o povo brasileiro é muito pacato. Não é um povo assim de ir para a rua com armas e tal. Já aconteceu no passado. Mas não está descartada a hipótese que numa situação extrema isso pode voltar a ocorrer. A história é sazonal. Então, assim, ó, eles querem terminar com a economia, terminar com o princípio de justiça, tudo está ruim, tudo tem que mudar. Aí nós temos um ex-presidiário candidato a presidente, tá, que diz que quer cercear a empresa, que quer controlar as mídias sociais. Isso é ditadura e o pessoal não está vendo isso, entendeu? Então é só que o que está na TV é isso aí, os caras dizem que está tudo errado, esse pessoal quer tomar o poder a todo custo, tá? Um desespero total. A gente muito bem sabe que se o Bolsonaro chegar a ganhar, que Deus faça, tá? A Globo vai quebrar, vai ser vendida, vai quebrar, tá? Vai mudar tudo. Então assim, ó, é 880, eles têm que tomar atitude de desespero. Eles estão desesperados para tomar o poder, em nome da bagunça, custa o que custar. Sabe que eu acompanho esses movimentos e me parece que existe uma ditadura que, vamos dizer assim, eu não posso dar um tiro no pé, mas é a ditadura dos intelectuais. Com certeza. Existe uma série de cargos e uma série de profissionais que há muito tempo estão nessas instituições seculares e têm a própria folha de pagamento nutrida, obviamente, pela fazenda pública. Então, existe uma distância muito grande do que essas pessoas escrevem, pesquisam e transmitem através de teses, através de doutorados, através de mestrados, através de toda a titulação que existe nessa cadeia produtiva acadêmica, que muitas vezes está bem longe da realidade do brasileiro, seja ele assalariado, seja ele empreendedor, seja ele que se lança a própria sorte nos vieses da iniciativa privada. E aí você abre o noticiário que está ao acesso da população, que é de distribuição gratuita, você enxerga que nós estamos passando, pelo menos na forma verbal e intelectual de ser, por um duelo entre o bem e o mal, e que no meio de tudo isso existe o regime democrático que foi colocado como a Ave Maria a ser protegida e que está sendo ofendida. Às vezes me parece que muitos intelectuais existem que lá temos uma Constituição que foi construída em 88 a partir da vontade do povo brasileiro. Ela tem que amadurecer? Sim, ela tem que amadurecer. O regime democrático e a própria democracia é um exercício pragmático, ele vai ser construído ao longo dos anos. Só que me parece que nós estamos, assim, andando em cima da tábua do navio pirata e que no fundo estão os tubarões. Exato. E a população vai sendo empurrada num ritmo, eu diria, um tanto quanto descomunal, porque quem não sabe ler, não sabe fazer a distinção de como os fatos estão acontecendo, parece que nós estamos rumando para algo um tanto quanto irreversível e que tudo que foi conquistado vai ser perdido. Esse discurso me incomoda porque
movimentos acontecem para ambos os lados. Agora, não vamos colocar as nossas conquistas em xeque porque eu não estou contente com quem está no poder agora. Exato, perfeito. O jogo democrático envolve Sim. essa situação. E assim como no passado os mesmos veículos de mídia também criticavam quem estava no poder, o questionamento que fica para a população é agora: quem de fato faz o seu jogo de interesses? Quando nós tínhamos os governos de esquerda, eu me recordo bem que os mesmos veículos de comunicação que eu citei aqui e que tu citaste, eles também faziam críticas um tanto quanto assintosas. E tem que ser feito dessa forma porque a imprensa é livre. Mas você jogar com os valores que foram conquistados até agora, me parece um golpe um tanto quanto baixo. Exato, porque numa democracia você tem direitos e obrigações, entendeu? Então o teu direito acaba quando atinge o meu. Então, e outra coisa, se defende o progresso, a nação, e não a questão individual contrária para o desmonte geral, né? A nossa máquina pública tá infestada de pessoas que contra o governo, vão trabalhar para o município, para o estado, para a nação, e são contra, estão lá para boicotar. Eu chamo a atenção para a existência, sim, da ditadura dos intelectuais, que tem que entender como um sistema produtivo da sociedade precisa trabalhar. Thiago. Nós não nos forjamos e não vamos produzir aquilo que sejam as necessidades básicas, fazendo somente artigo científico, teses e outros materiais. Vocês chegaram a abrir a lista de quem assinou? Não, isso... Tem que ler, tem que abrir. Aí vem corroborar exatamente aquilo maioria, que você acabou de dizer. A maioria são artistas, né, que perderam a... Não tem nenhum povo aí, nenhum Thiago, que represente o povo. Claro. Só para complementar, quer dizer, essa tomada sem freios, de rédeas, por parte do STF, do meu ponto de vista, o maior culpado é o nosso Senado Federal. Que se omitiu, pode dizer que democraticamente, dentro do arcabouço jurídico, poderia frear essa... Um Senado, Dom Inácio, que se apequena. Não, mais do que se apequena, se acadelou. Se acadelou, porque o órgão que é responsável por representar os estados da federação de forma igualitária, ele não existe. Aliás, se eu tivesse que ser candidato a alguma coisa, eu sempre digo que eu seria senador. São 8 anos, você fica lá em Brasília muito bem passado, sendo senador da República, quando é um das instituições que deveria primar pela regulação. E a gente vê um Senado... que é um troca-troca, se omite. Por interesses, principalmente dos dois últimos presidentes do Senado, um por ser bandido, o cara do Amapá, e o outro por ser um advogado que depende do STF para ter sucesso nas suas causas. Tá? E, complementando, Thiago, quanto aos signatários dessa carta, 100 mil, que representa 100 mil em 200 milhões, em primeiro lugar. Tá? E 100 mil figurinhas carimbadas. Então eu me permito, peço até permissão para o nosso Lupinho, para citar o nosso Lupicínio Rodrigues. Esses moços, pobres moços. Se soubessem o que eu sei, tá? Eles deixam o céu por ser escuro. E vão ao inferno à procura da luz. Que luz vão encontrar no inferno? E eu encerro o bloco com, agora me veio na cabeça, a Ave Sonora de João Chagas Leite, né? Ave Sonora, vamos embora, que a academia é só mania de quem tem plata. Um abraço aos intelectuais da Faculdade de Direito da USP. Nós vamos para o intervalo, voltamos no próximo bloco. Espanhol Materiais de Construção. Depósito com estoque necessário para atender à produtividade de sua construção. Entrega própria em toda a região com garantia de ritmo para sua obra. Qualidade, simplicidade e bom atendimento é no Espanhol Materiais de Construção.
Dinox Corrimãos. Excelência em corrimãos, sacadas e mezaninos de aço inoxidável e vidro. Fabricação e montagem com alto padrão de qualidade em todos os produtos. Atendemos todo o Rio Grande do Sul. Nossa linha de produtos é personalizada para cada cliente. Acesse dinoxcorrimãos.com.br. A Service Contabilidade está no mercado há mais de 25 anos, oferecendo serviços de contabilidade e assessoria em várias áreas. Com unidades em Nova Prata e Nova Bassano, a Service Contabilidade está perto de você em todos os ambientes. Sua equipe oferece experiência, inovação e proteção para sua empresa e seu negócio. Service Contabilidade. Seu crescimento, nosso compromisso. Preços especiais e horários diferenciados é no Posto das Flores. Bandeira Petrobras e certificado de olho no combustível. Em Vila Flores, na BR-470. Atendimento especial até a meia-noite, de segunda a sexta e aos domingos. Aqui, seu tanque cheio é garantido. A Oriplanta carrega valores de raiz. De quem planta e sempre praticou o bem ao próximo, por nosso cliente. E assim continuamos nossa caminhada. Com base em quem sempre nos deu exemplo. Oriplanta, cultivando valores para servir. Apartamentos de excelência e que você já conhece, tem a marca Arcier Construtora. Apresentamos nosso novo empreendimento, Residencial Amabile Maria, no bairro Sagrada Família, com localização privilegiada. Sua família terá uma nova e incrível experiência, com apartamentos projetados conforme o lar que sempre imaginou. Excelência nos diferenciais, com a confiança de sempre. Conheça um novo Residencial Amabile Maria. O que é ter saúde para você? Ter energia para aproveitar a vida do seu jeito? Se equilibrando entre alguns imprevistos e grandes alegrias? A gente acredita que essa seja uma boa receita. Afinal, manter a felicidade é um hábito saudável. E sobre cuidar de saúde, a gente entende. Somos a Unimed. Nossa nova. João Gilberto. Muito bem, retornamos neste segundo bloco bem Brasil brasileiro, mas um Brasil de verdade. E outro fato da semana, ele aconteceu lá no dia 19, mas veio a repercutir nas redes sociais a partir destes dias, causando contrariedade, revolta e de outro lado, muita gente enxergou como protesto. Antes disso, eu preciso fazer um adendo e mandar um abraço para a dona Rosaura Lenzi, a dona Cleri Busato, o seu Rodolfo Schmidt, a Lia Festenfeisser, o Ari Ravanello e a Alessandra Londre, que estão nos acompanhando. Afinal, se não mandar um abraço para os telespectadores, né? Voltando com você, Bebel Gilberto pegou a bandeira do Brasil, pisou em cima, sambou e disse que não tinha orgulho de ser brasileira nesse momento, depois pediu desculpa. Se assim como eu, você também não sabia quem era Bebel Gilberto, ela nasceu e se criou no estrangeiro, cantora, filha de quem, Darlene? Do Gilberto. João Gilberto, né, da Bossa Nova, um dos maiores ícones da música brasileira. Enfim, a dona Bebel causou aí, né? E como é que nós enxergamos esse fato? Foi um protesto? Ou isso é um ato de desrespeito com a bandeira nacional? Ou Bebel Gilberto só fez isso para se aparecer e voltar para a mídia? O que a bancada acha, professora Isabel Balzan, de mulher para mulher? Qualquer alternativa estaria correta, né? E eu diria assim, de educadora para uma artista. Sim, pode ser, pode ser. Eu diria que ela foi muito infeliz. Ela foi assim de uma... Primeiro, nem brasileira é. Qual é o direito dela pisar em cima de uma bandeira? E nós todos. Onde ela vive provavelmente tem a bandeira em cima da casa de cada um.
onde o nacionalismo, né, esse patriotismo, esse amor à pátria existe de verdade, não como romantismo. Por isso, se ela gosta tanto, por que ela mora nos Estados Unidos? Por quê? Por que ela... essas coisas não entendem. E assim, e jamais imaginou, eu acho que a reação fosse tão grande, né? Eu acho que foi realmente o sentimento dela, tá, Tiago? Acho que não foi para se aparecer, não foi porque ela vive nesse ambiente de divisão, né? Nesse ambiente de ódio, nesse ambiente da academia, onde nós somos o bem e o mal está nas ruas, né? Então, eu acho que é um sentimento dela mesma, as pessoas podem discordar de mim, eu acho que é um direito de cada um pensar assim. Mas ela representou exatamente o sentimento do artista brasileiro que sempre ficou nas tetas, essa que é a verdade, mamou, né? E que hoje está sendo, né? Está se sentindo acuado e com menos dinheiro no bolso. Então, essa é a síndrome é a abstinência, é a falta de dinheiro. Exatamente. Que tem levado esses nossos artistas, porque vocês podem ver que os artistas que têm aquela, né? Aquela coisa sozinha, eu vou sozinho com as minhas próprias pernas, e a gente sabe que nos governos anteriores eles sofreram também, quem não era, né, não era do time, entendeu? Então as coisas vão e vêm, né, professor, vão e vêm. Então a gente é contra tudo isso, eu acho que o artista tinha que viver com a sua arte e ponto, sabe? O que essa menina fez foi um desrespeito aos brasileiros. Darli Golembieski, sambaria em cima da bandeira de algum país, Darli? Com certeza não, né? Porque isso aí representa o desespero da classe artística do nosso país, tá? Uma crise de existência, uma abstinência, que nem a professora Isabel falou, tá? Parece que os artistas estão todos drogados, dopados, eles estão irrequietos, mas também, né? Qualquer showzinho deles aí pegavam milhões de reais, né, dos nossos impostos, né? É a praga do dinheiro público, não tem dono, então eles têm que... E aí tem os conchavos, tem as rachadinhas e tal, né? Então é natural que os artistas estejam fazendo esse movimento contra o governo, né? Agora, o que essa fulana fez, ela estava esquecida no mundo e aí passou pela cabeça dela, né? Jamais, se ela fizesse isso com a bandeira americana, seria presa. O mínimo que ele poderia fazer contra ela, se fosse o governo brasileiro, é proibir de entrar no Brasil. Mas como o Brasil é um país democrático, recebe todos e tal, o país mais democrático do mundo ainda é o Brasil, tá? Não dá para fazer isso. Mas ela representa o desespero, tá? Dos intelectuais, dos artistas, né? Que a gente tá vendo na mídia aí, tá? Mas também esperar o quê, né? O próprio STF vai lá fora fazer palestras, já tem palestra agendada para depois das eleições, falando do resultado das eleições, os nossos ministros vão para a Europa falar mal do Brasil, então é tudo farinha do mesmo saco. Com o nosso dinheiro. Né? Com o nosso dinheiro, nós bancando, né? Então, assim, é desespero total, tá? Eles não sabem mais o que fazer para chamar atenção, né? Para provocar novamente a ira, a intriga entre as pessoas, né? Eles estão na função deles, tá? São péssimos artistas de baixa qualidade, e quando acontece isso, então, é um lixo. Muito bem. Inácio Mafuz, como é que enxerga esse ato? É protesto? É desrespeito? É falta do que fazer? Ou é falta de laço? Falta de laço seria um pouco de violência, incitar violência, né? Mas é falta de vergonha, e também a necessidade de aparecer. Quem é essa tal essa dona Bebel? Eu botei o Wikipedia aí na nossa pauta para todo mundo saber quem era. Era pretensamente conhecida porque era filha do João Gilberto, sobrinha do Chico, dizer, sua tia dela, até 4 anos atrás, era ministra da Cultura, aqui em Oa, com 1.900.000 reais da Lei Rouanet. Dizer, então é uma senhora americana, tem nacionalidade brasileira por ser filha de brasileiros, mas movida pelo jeito, há muito cigarrinho do capeta, muito talco, e nutrida pelo leite gordo das tetas da Lei Rouanet. Então não é síndrome da abstinência. Eu, no caso, mexi com pecuária, enfim, é o berro do desmamado. Tu pega um terneiro para desmamar, o que tu faz? Enfia uma tabuleta no focinho, deixa berrar. Ele fica berrando, ele vai berrar, ele berra noites, dia inteiro atrás da vaca, mas não tem mais leite.
Exato. Não tem acesso ao leite. Seria o desmame intelectual, artístico, Então, vamos dizer assim. mas qual é o intelecto de uma pessoa dessa? Dizer que tem um grão de ervilha? Não. Vamos botar que tem um grãozinho de cocô de ovelha. Exato. No miolo. Então é desrespeito, é falta de noção. Quer dizer, é uma apátrida. Que ela não respeita a pátria do pai dela, da mãe dela, que é dela também, e nem onde ela vive, mora, enfim, nos Estados Unidos. Ela não faria isso, como disse o Dr. Darli, com a bandeira americana. Então, não vou dizer que tenha pena de um vulto desses, mas tinha que perfilar, exemplar, punir. Só que hoje no Brasil, ontem eu estava escutando uma manifestação do jurista Ives Gando Martins, não deixou de ser crime, a contravenção. Quer dizer, vilipendiar em cima dos símbolos nacionais. Então, esperar o quê? Quem poderia? Seria um tribunal estadual, enfim, mas as leis no Brasil, o que é uma lei no Brasil hoje, doutor Golembeto? É o marido da lainha. Pode tudo. Então, pode ser apto a questionamentos. Exatamente. E Então, interpretações. Se isso é chamado de democracia, de liberdade de expressão, o mundo vai acabar, com certeza, viu? Ah, ele vai. Né? E acho que a gente não está muito longe. Pode estar surgindo aí uma nova... Exemplo, já surgiu há milhões de anos no Brasil, né? No mundo, né? Uma nova era oceânica, sei lá. Parece que o dilúvio está chegando. O dilúvio está chegando, talvez, né? Nós vamos por um breve intervalo comercial e eu agradeço profundamente o apoio de Unimed, Vale das Antas, Service Contabilidade, Posto das Flores, Espanhol, Materiais de Construção, Arcier, Construtora Incorporadora, Dinox, Corrimões e Oriplanta. Em 3 minutos nós voltamos para falar sobre perspectivas positivas para o PIB brasileiro em meio à recessão mundial que se avizinha. Fique conosco na Conecta Mais TV. A Oriplanta carrega valores de raiz. De quem planta e sempre praticou o bem ao próximo, por nosso cliente. E assim continuamos nossa caminhada. Com base em quem sempre nos deu exemplo. Oriplanta, cultivando valores para servir. Apartamentos de excelência e que você já conhece tem a marca Arcier Construtora. Apresentamos nosso novo empreendimento, Residencial Amabile Maria, no bairro Sagrada Família, com localização privilegiada. Sua família terá uma nova e incrível experiência, com apartamentos projetados conforme o lar que sempre imaginou. Excelência nos diferenciais, com a confiança de sempre. Conheça um novo Residencial Amabile Maria. Mais uma novidade para os clientes da Adilnet Telecom. Agora você pode assistir seus filmes, séries, programas de TV, realities e programação infantil favoritos na Paramount. Na Paramount+. Tudo isso com o melhor dos canais Nickelodeon, MTV, Comedy Central, Paramount Network e filmes e séries dos melhores estúdios. Acesse gratuitamente todo o conteúdo pelo seu smartphone, tablet ou navegador. O aplicativo está disponível no Google Play e App Store do seu smartphone ou tablet. Abra o aplicativo e clique em Iniciar. Depois, clique na opção Outras Operadoras. Na tela seguinte, selecione a Adilnet e entre com seus dados de acesso, os mesmos que usa para a central do assinante. Pronto! Mais entretenimento em um só lugar. Com programação para toda a família. É na Paramount+. O que é ter saúde para você? Ter energia para aproveitar a vida do seu jeito? Se equilibrando entre alguns imprevistos e grandes alegrias? A gente acredita que essa seja uma boa receita. Afinal, manter a felicidade é um hábito saudável. E sobre cuidar de saúde, a gente entende. Somos a Unimed.
Dinox Corrimãos, excelência em corrimãos, sacadas e mezaninos de aço inoxidável e vidro. Fabricação e montagem com alto padrão de qualidade em todos os produtos. Atendemos todo o Rio Grande do Sul. Nossa linha de produtos é personalizada para cada cliente. Acesse dinoxcorrimãos.com.br. Espanhol Materiais de Construção. Depósito com estoque necessário para atender a produtividade de sua construção. Entrega própria em toda a região com garantia de ritmo para sua obra. Qualidade, simplicidade e bom atendimento é no Espanhol Materiais de Construção. A Service Contabilidade está no mercado há mais de 25 anos, oferecendo serviços de contabilidade e assessoria em várias áreas. Com unidades em Nova Prata e Nova Bassano, a Service Contabilidade está perto de você em todos os ambientes. Sua equipe oferece experiência, inovação e proteção para sua empresa e seu negócio. Service Contabilidade. Seu crescimento, nosso compromisso. Preços especiais e horários diferenciados é no Posto das Flores. Bandeira Petrobras e certificado de olho no combustível. Em Vila Flores, na BR-470. Atendimento especial até a meia-noite, de segunda a sexta e aos domingos. Aqui, seu tanque cheio é garantido. Tem obrigação de alguma coisa. Muito bem, retornamos para o último bloco do Ponto a Ponto nesta noite chuvosa de quinta-feira. Quem aproveitou o veranico aproveitou, porque diz que amanhã a temperatura vai lá embaixo. Um abraço e um agradecimento especial para a Oriplanta, Dinox Corrimões, Arcier Construtora Incorporadora, Espanhol Materiais de Construções, Posto das Flores, Service Contabilidade e Unimed Vale das Antas. No último bloco, o destaque é economia. O Fundo Monetário Internacional disse essa semana que o mundo vai encarar uma recessão em 2022 e 2023 não será um ano fácil do ponto de vista econômico. Porém, a projeção para o Brasil foi de PIB elevado, quase o dobro do que era inicialmente projetado. Para o bom brasileiro, aquele sujeito normal, fora do mercado de capitais, que vive as agruras do dia a dia, ele pode ficar otimista com essa projeção positiva para as terras tupiniquins, frente a um cenário mundial desencorajador? E a pergunta é para o nosso economista Darli Golembieski. Dá para ficar otimista em meio a tudo isso, Darli? Otimista eu diria que não, tá? Mas tem assim uma esperança realmente... Menos pessimista. Menos pessimista. O que acontece, tá? O tal de fique em casa exagerou-se na dose, tá? E desequilibrou o mundo inteiro, a produção, consumo, oferta, em tudo. Matérias-primas, commodities, serviços, né? Aí tivemos em seguida a tal da guerra, e tá correndo ainda, né? E assim, ó, de cada 5 pratos de comida produzidos no mundo, o Brasil produz 1, é 20%. A vocação do Brasil é agrícola. Nós temos solos férteis, temos área, o Brasil consegue produzir um custo bem menor que os outros países, tá? E isso causa muita inveja no mundo, porque o Brasil é um grande exportador de commodities, cereais, a riqueza brasileira é enorme, né? E o que está acontecendo então? Nós estamos vendo, tem inflação? Tem. Mas não tem assim, não está faltando papel higiênico no mercado, está faltando algumas coisas, tá? Mas isso é em função do desequilíbrio que no mundo está ocorrendo. A economia do Brasil, apesar dos números antigos e tal, e números atuais, né, ela é muito forte, muito forte. Prova disso que pode criticar quanto quer o Bolsonaro, mas olha o quanto ele injetou na economia em plena pandemia, tá? Todo mundo em casa e o governo federal botando dinheiro, e olha o tamanho da nossa máquina. Tá? E olha o quanto ele está arrecadando, já arrecadou no primeiro semestre 1 trilhão e 9 bilhões no primeiro semestre de 2022, tá? Então, assim, são números estratosféricos, um PIB de 6 trilhões, tá? O Brasil está endividado, tá, mas ele está consumindo. Parte natural, né? Quem gasta mais do que ganha, cria problemas, né? Mas assim, ó, a economia do Brasil, no mundo, ela é invejada, tá? Nós temos aí os Estados Unidos agora, que acho que foi hoje que saiu, né?
além de aumentar novamente o juro lá, 0,9 de decréscimo do PIB, né? Então, é segundo mês já é recessão técnica, né? Mas a certeza que você tem é o seguinte, tá? A única maneira de acomodar essa zona econômica mundial, tá? Causada por esses fatores que a gente falou aí, da pandemia e da guerra, tá? É iminente uma crise técnica, vai haver, as coisas vão se acalmar. E com isso vai haver um ajuste também das commodities. A soja poderá valer menos, o petróleo valerá menos, mas isso vai fazer que também na ponta do nosso consumidor as coisas também fiquem mais acessíveis, né? Hoje qualquer carro popular está na faixa de 100 mil reais, não é mais popular, né? Então tu vê que não está certo, né? E realmente na ponta as coisas subiram muito, mas não é o governo que está controlando esses preços. Cada um tem a sua planilha de custo e faz a formação de preço de venda. Então, o governo, o que ele faz? Ele tenta aumentar o juro para conter o consumo, ele tenta fazer os mecanismos de economia que são iguais para o mundo todo, tá? Só que quem controla o preço é o mercado, a lei da oferta e da procura. Mas, apesar de tudo, tá? A economia do Brasil está crescendo, vai crescer muito mais, tá? O mundo vai ter em 2030, parece que 8 bilhões de pessoas, tá? E vai ser muita gente, muito mais gente querendo comida, e alguém tem que produzir. E esse mimimi contra o Brasil, questão ambiental dos franceses, dos americanos, é para cutucar o Brasil com relação à exportação, entendeu? Eles querem conter o Brasil, querem atrapalhar o nosso agro. O nosso agro é exemplo no mundo inteiro de produtividade, de produção. O Brasil é importante no mundo inteiro para a produção. A nossa produção vai de grãos, cereais, exporta para a China, carne para o país do mundo. O Brasil é por isso que ele é visado, ele é incomodado, tá? Existem, parece que mais de 11 mil ONGs, tá, no mundo, atreladas à Amazônia. Uma ONG, ela não precisa prestar contas a ninguém. Você diz, vou criar uma ONG para defender a Amazônia. Aí você começa a arrecadar dinheiro e tal, vira político e tal, né? E tá todo mundo querendo incomodar o nosso agro com a questão ambiental, com a questão amazônica. Tem problemas? Tem, mas não é tudo isso não, tá? Então o Brasil, a economia é muito forte, tá? Os outros países vão entrar em recessão, a Europa está terminada, tá? Terminada. E só o que me acha estranho também, fugindo um pouco do assunto, né? Essa guerra não vai acabar nunca, né? Porque os países estão dando armamentos e tal, e quanto mais dá armamento, mais a guerra continua, né? Aquele presidente lá, ele, nem sei por que foi eleito, ele era um humorista, né? Nada contra a classe dos humoristas, mas ele está acabando com a Ucrânia, em nome do... Ele fica fazendo pose para a revista... Ele é a mulher dele, exato. Pose de Rambo e tal. E o país sendo varrido. A Rússia vai deixar aquilo terra nua. Aquilo lá ele teria que ter sido tirado do governo e uma equipe técnica tentar um acordo com a Rússia. A Rússia não vai perder a guerra. Ela vai deixar aquilo lá terra limpa e vai pegar o território para ela. E o mundo não pode fazer nada. E quanto mais continuar essa guerra, mais essa questão de inflação, desestabilização de governos e tal, né? Só que a economia do Brasil, apesar de toda essa maré contra o governo, de todos que a gente estava falando, né? Porque não existe democracia sem economia forte. Não existe, acaba tudo. Quando acaba o dinheiro, acaba até o nosso casamento. Isso. Entende? Não tem amor que resista sem dinheiro na família. E o Brasil é isso aí. Então o Brasil ainda está forte, apesar de tudo, tá? Corremos um sério risco de inversão econômica a partir das eleições, tá? Com todo respeito, democracia tem que ter dois lados, né? Mas se mudar, se ocorrer essa mudança, a gente vai, infelizmente, para o caminho contrário, né? E aí sim nós vamos ver o que é crise, o que é inflação, etc. Mas a economia do Brasil vai bem, ela vai crescer sim, tá? Porque o Brasil é produtor de alimentos e nós alimentamos o mundo. E nós temos área e a produtividade aumenta cada vez mais e isso causa inveja, causa temor lá na França, nos outros lugares. O Brasil exporta tudo, o Brasil alimenta o mundo. Muito bem. Dom Inácio, podemos nos sair um pouco melhor que o resto do mundo nesse momento? Do meu ponto de vista, já estamos melhor em função do que o Dr. Darli falou. Nós somos produtores de comida, de alimento. E estamos, além de exportar essa comida para o mundo inteiro, nós estamos, mais importante ainda, eu vejo, nós estamos exportando tecnologia agrícola, agropecuária, através da nossa Embrapa. Que é um modelo mundial para o mundo, principalmente cultura tropical e de cerrados, enfim, porque a agricultura do hemisfério norte é uma safra por ano, dependendo do clima, até nenhuma safra, de territórios imensos, com poucas áreas produtivas,
Nós produzimos hoje em 30% do nosso território e com fronteira agrícola ainda para expandir mais sem mexer na reserva legal, enfim, ecológica. E como o Darli falou, e reforço, a pressão em cima do Brasil justamente não é questão ambiental. O ambiental é a isca, é o engodo, é o gancho. Dizer. Então, só para complementar, dizer, a mudança climática são cíclicas. Eu tenho um cunhado que é um expert mundial em mudanças climáticas, o Dr. Eduardo Assad, da Embrapa, aposentado há pouco tempo. Dizer, então, são ciclos. Exato. Dizer, houve lá atrás problemas, gelo, terremoto, enfim, gafanhoto. Hoje o Brasil sofreu durante 16 anos a praga da esquerdopatia, do petismo, sobreviveu. Invasão de terras. Tudo, mas sobreviveu. Isso, reforma agrária. Tá, mas sobreviveu. Hoje estão titulando, todo mundo já que eram assentados com a coleira no pescoço, estão sendo libertados hoje. Estão recebendo seu título, pode tirar, se financiar, não pode vender a terra, é lógico. Mas antes os caras vendiam. O senhor trouxe uma lembrança que como tudo é cíclico e pendular na área do discurso, né? Nós tínhamos uma agenda ambiental para 2030 estabelecida pela Organização das Nações Unidas com a concordância dos europeus, que em 2050 iam ter eficiência energética. E essa semana tudo foi revisado, vários acordos foram desfeitos, situações da pauta ambiental foram deixadas de lado, porque é aquela situação. É fácil se falar de democracia com comida na mesa e roupa lavada no armário. Agora, quando você não tem isso, o meio de sobrevivência vai ser buscado e a democracia se passa por cima. A Europa está passando por cima de boa parte dos acordos ambientais, porque a escassez de gás que era alimentado pela Rússia em função da guerra está causando todo mundo com um aperto que não passa nenhuma agulha. E aí vamos religar todas as usinas nucleares que nós tínhamos desligado. Vamos refazer as usinas térmicas de carvão e o nosso pacto ambiental, talvez a gente lance ele para 2100, porque senão nós vamos ficar com frio. Aliás, agora estão morrendo de calor, com perdão da palavra. Depois eu falo, pode falar. Só complementando isso aí, a questão da comida, não é o governo, não vou dizer o presidente Bolsonaro, mas o governo federal Bolsonaro se antecipou a essa crise, a própria guerra da Rússia e Ucrânia, garantiu o quê? Garantiu insumos para o nosso agronegócio. Perfeito. Que era uma torcida imensa. Eu faço parte desse setor. Contra essa abertura que ele deu, essa guinada que ele deu, vai um pouquinho. Eu vou garantir fertilizante, vou garantir. Hoje ele está buscando diesel lá do outro lado, para baratear o diesel, enfim, baratear a produção, o frete. Então são coisas, e dizia, meu avô era árabe, veio de lá, veio mascatear aqui no Brasil, no século retrasado. Ele dizia, quem tem ouro, compra comida. Quem tem comida não compra ouro. Exato. Petróleo, mas petróleo, exatamente. Ele não come ouro, ele come alimento, ele come produção. Exato. Ele pode ter um armário cheio de ouro, pode passar fome porque o cara não quer vender para ele. E tem uma outra situação, né? Quem ocupa cargo de gestão não pode jogar para a torcida. Você tem que tomar decisões que muitas vezes não vão agradar, estratégicas, mas elas têm que ser tomadas. Mas antes que tu passe para Isabel, só lembrando, você vem lembrar essa questão ambiental na Europa, tá? Que logo eles vão virar picolé, tá? Porque eles não vão ter gás. Eles abandonaram realmente toda a questão ambiental, tá? Os carros elétricos, para você ter carro elétrico, você tem que ter energia. E a energia tem que ser gerada, ou pelo gás, ou pela... E pararam tudo, entendeu? Então os eco-chatos, ambientalistas, baixaram a bolinha. Lá é uma questão de sobrevivência agora. A Rússia cortou mais 40% do gás que fornecia, dosou, tá? Não zerou total, mas pela metade, e eles vão ter que economizar 15% do gás. Eles não sabem mais o que fazer. Só que é o que eu falei, eles não aguentam mais a guerra e continuam estimulando a guerra, né? E aí, então, alguém coloca o Zelensky para falar com o Bolsonaro que o Brasil tem que tomar a posição da guerra. O Bolsonaro tem que ficar na dele mesmo, né? Inteligentíssimo, né? Supriu a cadeia nacional de fertilizantes, que gera commodities exportação para nós. Então... E uma coisa, só para desculpa
Tiago, né? Mas o momento, quer dizer, hoje nós somos modelo em exportação e produção de referência de alimentos. No momento que nós conseguirmos tecnologia para agregar valor, por exemplo, ao minério de ferro que é exportado, a madeira que é exportada, enfim, agregar valor a essas commodities, a Deus te achica. Por falar nisso, eu preciso fazer uma menção especial a processo de agregação de valor. Vipal Borrachas, 49 anos hoje comemorando. A empresa que começou vendendo borracha aqui em Nova Prata e hoje vende tecnologia para a indústria. Parabéns à família Paluto. Parabéns a todos pela conquista. Isso faz um grande diferencial. Inclusive os nossos parceiros de Conecta News, a Paluto Pneus e o seu Jamir Moraes. Um abraço para todos eles que fazem a diferença, que muitas vezes é isso que a gente tem que fazer. Agregar valor. Essa cadeia de agregar valor e dar toda a diferenciação, porque a gente sabe sim produzir muito bem. Precisamos ir para os finalmente e a conclusão fica pela dama de preto que ocupa a cadeira central da nossa mesa, a professora Isabel Balzan. Bem, parabéns à Vipal e realmente também um grupo que sempre se preocupou muito com o meio ambiente, né? E não só com a Amazônia, né? Porque a Amazônia, desde que eu me lembro, por gente está queimando. E a camada de ozônio, lembra da camada de ozônio? Eu não sei o que acontece agora que ela ganhou toda essa... Aliás, eu sei o que se trata, né? Eu estou muito mais preocupada, e sempre digo isso, com a nossa água, com o nosso lixo. Com o nosso lixo que cai todo no rio, que cai todo no mar. E aí sim, não teremos mais nada. Então, assim, deixa que a Amazônia é a menina dos olhos dos artistas, dos acadêmicos, né? Nós vamos trabalhar aqui bastante. Vamos continuar trabalhando e produzir bastante para o nosso país crescer. E que bom que o PIB, né, está garantindo na nossa sobrevivência. E aí está toda a briga do fica em casa, do não fica em casa, né? Quem não ficou, o agro não ficou em casa. Não ficou em casa. E hoje é o que nos sustenta. Sim. Então, pessoal, a gente precisa, assim, entender que nós só vamos ter um bom PIB, uma qualidade de vida, se tiver trabalho, se tiver realmente produção, se formos realmente avante no nosso tempo para que a gente possa competir com qualquer nação desse mundo. Então, e essa semana eu vi, não me recordo qual era o canal, que o cara disse, o que o povo pensa de esquerda a direita, ele não quer saber, ele quer comida. O povo tem que ter comida na mesa. Claro. E quando ele tem comida na mesa, ele toca ficha, ele trabalha, ele é feliz, pelo menos o brasileiro, né? Os outros eu não posso falar. Então, que bom, né? Tomara que seja mais que assim, e não só para nós, para o mundo todo. A gente torce para que o mundo todo seja, né, de um países felizes, que possam viver bem nas suas terras, né, que não pisoteiem na bandeira de nenhum lugar, que amem o seu vizinho, que amem, respeitem a opinião do outro. E o PIB vem para fortalecer toda essa ideia de que quem trabalha tem resultado. Brasil é isso. Tiago, só para complementar, me alongando um pouquinho mais e fugindo até do teu script, para nós atingirmos, o Brasil atingir essas metas de desenvolvimento, enfim, nós não podemos olvidar, não podemos nos esquecer do alicerce, que é a educação. Uhum. Sem boas universidades, não universidades hoje ideológicas, corrompidas. A senhora, esses dias eu tive, no ano passado, estive em Pelotas, fui visitar minha faculdade de agronomia. Completamente pichada, depredada, vandalizada. O reitor, que era na época lá, o tal de Pedro Alau, era o que pintava as bandeirinhas do nosso governador. Uhum. Então, nós não podemos esquecer o alicerce da nação, a educação. Quer dizer, não só a educação é em casa, tá? Mas a formação, enfim, para agregar valor às nossas riquezas. Não exportar o minério, enfim, vamos exportar coisa pronta. Por que a nossa indústria hoje está padecendo? Nós dependemos de componentes que vêm lá do outro lado do mundo. Poderiam ser feitos aqui.
Desculpa me alongar, mas é a minha visão. Toda crise gera... Para isso deveria servir toda a universidade. Exatamente. Todas. Toda crise gera necessidade de mudança, de aprimoramento, né? Mas só para também concluir rapidinho, né, a questão, olha, nós temos exemplo do lado argentino, que virou esse país, tá? Eles estão tirando leite de vaca morta, o governo acabou, ninguém mais planta, eles não conseguem exportar mais nada, estão vivendo agora dos dólares dos turistas que vão lá comprar vinhos. Olha, o povo argentino, uma das terras mais férteis do mundo, entende? O exemplo mora ao lado. E aí aqui no Brasil tem gente querendo se espelhar em Venezuela, em Cuba, no Chile agora, no Chile agora. Eu quero ver ter a democracia no meio da crise, sem comida. O que você vai fazer daí? Exatamente. Um abraço para o Maicon Crestânia, Mirene Furlaneto, o Adamir Menezes e o Celso Busato, que mandam suas manifestações e recados pelo Facebook e também pelo YouTube. Inácio Mafuz, Isabel Balzan, Darli Golembieski, sempre um prazer estar compondo a nossa bancada. O Ponto a Ponto retorna na semana que vem, quinta-feira, com os fatos da semana. Obrigado, Monalise Canali, pelo seu auxílio. E o Johnny, sempre com o fantástico trabalho na nossa edição. Um bom final de semana a todos. Boa noite.